Olá, graça e paz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje no Salmo 119, o versículo 56, para a nossa reflexão desta semana. O versículo 56 diz: Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Na tradução em espanhol, o texto diz: essas bênçãos obtive, essas bênçãos tive, porque guardei os teus mandamentos. E o que nós queremos meditar neste dia é sobre a palavra que tem poder. A palavra tem poder. E não estamos aqui nos referindo e não queremos nos referir à nossa palavra, mas queremos nos referir à palavra de Deus. Essa sim é poderosa. E neste salmo, e especificamente nessa parte que nós estamos meditando hoje, o salmista destaca basicamente duas coisas. Em todo o Salmo 119, que é um salmo bem extenso, é o maior capítulo da Bíblia, está organizado de acordo com as letras do alfabeto grego, do alfabeto hebraico. E ele então nesse salmo ele destaca duas coisas. A primeira delas é o poder da palavra de Deus e os seus efeitos. Durante todo o salmo ele vai mostrando isso, como a palavra tem efeito e que efeitos essa palavra provoca, tanto nas pessoas quanto nas circunstâncias. A segunda coisa que o salmista destaca aqui nesse salmo é o amor, o anseio e o desejo do próprio salmista pela palavra de Deus. É algo tão intenso, esse amor, esse desejo, essa ânsia que o salmista tem pela palavra, que no versículo 20 ele diz que a alma dele está quebrantada, quebrantada está a minha alma de desejar os teus juízos todo o tempo. Em português diz: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Então era um amor e uma ânsia pela palavra muito intensa do salmista. E é isso que ele expressa nesse salmo: o poder da palavra de Deus e o amor e o desejo que ele tinha por esta palavra. Pensando nisso, nós observamos, pensando nessa atitude, nesse amor, nessa ânsia do salmista pela palavra, eu observo dois grupos de pessoas: aqueles que odeiam a palavra de Deus e aqueles que amam a palavra de Deus. No primeiro grupo, os que odeiam a palavra de Deus, por que eles odeiam a palavra de Deus? Por que tem pessoas que simplesmente não suportam ouvir a palavra de Deus, não gostam de ouvir a palavra de Deus? É simples, porque a palavra, através da palavra de Deus, que é poderosa, eles são confrontados, porque a palavra é como um espelho e ela revela quem a pessoa é realmente, não na sua aparência, mas na sua essência. Ela acusa a consciência das pessoas. Ela revela e discerne as intenções do coração. E nós podemos ler sobre isso em Hebreus capítulo 4. O escritor aos Hebreus, ele expressa isso muito bem quando ele diz no versículo 12 e 13: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, os que odeiam a palavra de Deus a odeiam por isso, porque a palavra revela quem a pessoa realmente é. A palavra mostra a verdadeira essência do ser humano. A palavra acusa a pessoa dos seus próprios pecados. Então, esse grupo odeia a palavra. E os que amam a palavra, por que amam a palavra?
Eu, por exemplo, sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu me fascino pela palavra de Deus e já li muitas vezes, e cada vez que leio parece que essa palavra se renova, tem coisas novas para descobrir e para aprender. E por que os que amam a palavra? Porque a palavra ensina, a palavra cura, a palavra fortalece, a palavra consola e a palavra vivifica. Então, os que amam a palavra é porque passaram pelo crivo da palavra, passaram pelo raio-x da palavra, entenderam quem são e se submeteram ao tratamento que esta palavra proporciona, ao milagre que esta palavra proporciona na vida daqueles que a amam. Em Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo, 2 de Timóteo, no capítulo 3, 2 de Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 e 17, Paulo escreveu: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, os que amam a palavra entendem os benefícios e o que essa palavra opera na vida de uma pessoa, o milagre e a transformação que ele faz. O salmista também, aqui no Salmo 119, ele ainda mostra que a palavra limpa o coração. No versículo 19 do Salmo 119, ele diz, no versículo 9, não 19, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Então, é a observação da palavra que faz com que o nosso coração seja puro. O versículo 10. De todo o coração te busquei e não deixei fugir os teus mandamentos. No versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar. Então, a palavra limpa o nosso coração e a palavra nos ajuda a evitar o pecado, nos livra do pecado. No versículo 24, o salmista também diz que a palavra era o seu conselheiro. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Ele era aconselhado, orientado pela palavra de Deus. A palavra e o Salmo vai dizendo uma série de coisas, você pode ler depois com calma todo o Salmo 119 e observar o que é que essa palavra poderosa faz na vida de uma pessoa, o que nós podemos receber desta palavra. E a palavra, ela também é poderosa. Lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, nós vemos um episódio muito interessante, quando os discípulos passaram a noite pescando, não haviam conseguido nada, e então Jesus se aproxima e ordena que eles lancem a rede ao outro lado do barco. No capítulo 5, versículo 4 e 5, ele diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E no versículo 6 diz: isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. A palavra é poderosa, a palavra de Deus é poderosa. E a Bíblia diz também que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo para o que ela foi destinada. Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, os benefícios que nós recebemos da palavra são fantásticos. E por isso muitos amam essa palavra, entendem esse poder maravilhoso da palavra e amam essa palavra, enquanto que outros a odeiam, porque ela confronta. Mas então, voltando à pergunta que o salmista, a declaração que o salmista faz no versículo 56,
tem se dado assim comigo, ou estas bênçãos obtive, porque guardo os teus preceitos, vem à nossa mente duas perguntinhas. A primeira delas é, por que ele obteve essas bênçãos? Que ele diz que recebeu aqui neste versículo 56. E a outra pergunta é, que bênçãos ele obteve? Exatamente. Vamos à primeira pergunta. Ele obteve as bênçãos porque a palavra de Deus, esta palavra que é poderosa, estava no seu coração, estava na sua boca e estava nos seus atos. Isto é, o salmista meditava na palavra, o salmista falava a palavra de Deus e o salmista obedecia à palavra de Deus. E isso nós podemos comprovar em alguns versículos rapidamente. O versículo 10, por exemplo, o salmista diz, de todo o coração te busquei. Ou seja, com o coração ele buscava a palavra de Deus. Ele diz, não me deixes fugir aos teus mandamentos. No versículo 11 ele diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No versículo 23, o salmista disse, assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. No versículo 15 ele diz, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. No versículo 16 ele diz, terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Então, o coração do salmista estava cheio, impregnado, tomado pela palavra de Deus. Ele meditava nessa palavra, ele pensava nessa palavra, ele observava o que esta palavra dizia. Também, como eu falei anteriormente, a palavra estava na sua boca. No versículo 13, o salmista disse, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ou seja, ele ouvia a palavra do Senhor e narrava com a sua boca a palavra que ele ouvia. No versículo 42 ele diz, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. No 43 ele diz, não tires jamais da minha boca a palavra da verdade. No versículo 46 ele diz, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Então, o salmista tinha a palavra no seu coração e essa palavra era evidenciada através da sua boca, das suas palavras. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de praguejar, em vez de amaldiçoar, em vez de tantas coisas que as pessoas fazem normalmente com as nossas palavras humanas, o salmista optou por falar a palavra de Deus, por responder com a palavra de Deus, por proclamar e evidenciar esta palavra, porque ele sabia que essa palavra é poderosa na vida de uma pessoa. E por fim, o salmista obedecia à palavra de Deus. No versículo 22 está escrito, tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. No versículo 32, ele diz, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. E no versículo 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. E se você seguir lendo o Salmo 119, você vai ver quantas vezes o salmista afirma que ele colocava a palavra de Deus em prática, que ele obedecia a esta palavra, que ele andava segundo o que esta palavra ensinava e falava. Então, porque ele obteve essas bênçãos que ele afirma que recebeu aqui no versículo 56, porque ele meditava na palavra, tinha a palavra no seu coração, a palavra estava na sua boca, eram as palavras da sua boca e era aquilo que estavam nos seus atos. Ele obedecia a esta palavra. E então, que bênçãos o salmista recebeu
quando ele afirma que tem-se dado assim comigo, ou estas bênçãos obtive, porque guardei os teus mandamentos, porque observo os teus mandamentos, porque guardo os teus mandamentos. Dentre tantas coisas que o salmista descreve neste salmo todo, nessa primeira parte aqui, eu quero destacar 3 coisas que ele recebe porque ele observa a palavra de Deus, porque ele vive de acordo com esta palavra. A primeira delas é que ele diz que recebe consolo e conforto. No versículo 50, ele diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. No versículo 52, ele diz: lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Então, qual era a bênção que o salmista recebia pela palavra de Deus? O conforto e o consolo que ele precisava nos momentos de luta, de angústia, de dificuldade. Na vida dele, era a palavra de Deus que trazia conforto e consolo para o seu coração. O salmista também diz que ele era vivificado por esta palavra. O que significa vivificar? A palavra vivificar significa voltar a viver. É como se alguém estivesse morto e voltasse a viver. Ele cobrava ânimo, ele era novamente motivado, ele era novamente fortalecido pela palavra de Deus. No versículo 50, nós já lemos, na última parte, que ele diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ele era vivificado pela palavra. E no versículo 25, ele disse: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. No versículo 40, ele diz: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. E no versículo 37, ele ainda diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Então ele era vivificado pela palavra de Deus. Ele recebia ânimo, ele era fortalecido, ele cobrava nova vida através da palavra de Deus. E a terceira coisa que ele recebia era salvação. No versículo 41, o salmista diz: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. No versículo 81, ele diz: desfalece-me a alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. No versículo 94, ele fala ainda: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. E no versículo 117, ele afirma: sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Então ele recebia salvação. E nós sabemos, os que conhecem a Bíblia sabem que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, obtemos salvação conhecendo esta palavra. Ela é que nos convence do pecado, ela nos conduz ao arrependimento, ela produz fé no nosso coração para crermos em Jesus e assim nos ajuda na nossa salvação. Se desejamos então ser abençoados, devemos seguir as sugestões do salmista. E qual era a sugestão do salmista? Meditar, falar e obedecer a palavra. Lá em Josué, capítulo 1, é interessante como foi exatamente isso que o Senhor falou para Josué. Esses eram os 3 passos que Josué deveria cumprir. Em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Observe agora: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, meus irmãos, para finalizar, para concluir, eu quero desafiar você a que esta declaração do salmista, no versículo 56, estas bênçãos obtive, porque guardei os teus mandamentos, possam ser realidade na sua vida. Medite na palavra de Deus, fale a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, e você vai experimentar também o poder desta palavra, os efeitos poderosos da palavra na sua vida. É por ela que recebemos consolo, ânimo, direção, vida, salvação e tudo o que necessitamos para vivermos neste mundo. Que o Senhor te abençoe poderosamente.